Fala galera, pro primeiro campeonato de Fórmula 1 do Roblox. Então bora lá para a primeira corrida. Nessa corrida não participou a Ferrari, nem a AlphaTauri, nem a Alpine, né, com seus respectivos pilotos. E daí eu larguei em primeiro porque eu que ganhei a classificação, que foi contra o Vitor, e convenientemente ele não participou. Só que tem que correr no semi-automático. E como vocês podem ver, eu tô no automático. E eu fui ver esse detalhe um pouco depois, então eu tive que devolver a posição para o Ciota. Então, nesse momento, eu vou devolver a posição para o Ciota, porque eu estava no carro automático, e daí eu voltei para... Voltei não, fui para a segunda posição. E antes que eu me esqueça, tem que correr na posição do piloto, tá? Mesmo que essa não seja a visão do piloto, em si é a mais parecida que tem no jogo. Então, nesse momento, eu estava tentando buscar a Red Bull do Ciota, que estava alguns segundos na minha frente, porém, eu acabei. Eu saí da pista por um pouco e isso me perdeu um pouco de tempo. Esse GP de Monza tem que tomar cuidado muito com as curvas muito fechadas, por exemplo, essa, que se você não cuidar, frear antes ou não saber o trajeto, tu segue reto, irmão. E nesse momento eu chego para minha primeira aproximação à Red Bull do Ciota. Eu até ultrapasso ele por alguns segundos, porém ele ilegalmente me joga meu carro para fora. E como você pode ver no vídeo, ele vira para a direita muito antes da curva, então dá para saber que foi proposital. Então eu pego a velocidade na reta e eu chego próximo assim do Ciota, faço até uma curva melhor do que ele, porém não consigo ganhar a posição dele. Mas eu continuo na luta para conseguir a posição dele. Então, nessa reta aí eu peguei a 8ª marcha e tentei ultrapassar, mas eu nem chegava perto dele. Nessa eu freiei bem, consegui ganhar bastante tempo em comparação ao Ciota. E agora ia na curva 1, depois da reta. E daí quer dizer, eu consegui fazer ela bem. E nesse momento o Ciota bateu o carro e deu DNF. E eu consegui assumir a liderança. Sim, ele conseguiu bater o carro sozinho. Então, como eu estava na liderança, por enquanto eu estava ganhando 3 pontos e o Fernando 2, né? 2 pontos. Só que daí, quando eu estava fazendo essa curva aí, quase que eu joguei o carro para fora e tomei uma penalidade. Não acabei tomando, mas por pouco. Aí eu sabia que se eu não batesse o carro eu ia ganhar, porque o Fernando estava quase uma volta de distância. Então eu fiz bem de boa. Eu basicamente fiz na 8ª marcha quase tudo, porque nesse jogo a sensação de marcha é muito ruim. Nesse momento eu vi que o Fernando também bateu o carro, então eu consegui ficar sozinho. Era só completar essas 2 voltas. E como eu estava dizendo, na marcha, o problema é que na 8ª tu não acelera tanto quanto a primeira, é verdade. Porém, vale a pena tu se manter na primeira, quer dizer, na 8ª, porque mesmo que tu não acelera tanto quanto a primeira, no jogo não é tão ruim a perca de velocidade. Por exemplo, se tu tivesse na 8ª, a cada curva que tu freasse, tu não ia recuperar essa velocidade porque tu não teria uma aceleração boa. Porém, no jogo você consegue. Então, por isso que não valia a pena eu trocar de marcha, porque tinha perigo de eu bater o carro, né? Porque no celular é bem ruim de trocar marcha, como vocês podem ver. Então, só faltava completar essa volta e a próxima volta para eu ser o vencedor do GP de Monza. Desculpa, não consegui trazer aquela corrida super legal, onde tem várias ultrapassagens, porém os dois bateram, né? Isso não é minha culpa. Então, basicamente, eu vou ficar sozinho lá no topo do campeonato com 3 pontos. Bom, ia ser 5 pontos, porém, não participou 4 pessoas. Se participar 4 pessoas das 6 que estão competindo o nosso campeonato, daí o primeiro vai ganhar 5 pontos, o segundo 3, o terceiro 1 e o quarto não vai ganhar nenhum ponto. Bom, então eu tava aí no final da terceira volta. Na volta passada eu tinha feito 1,22, foi a minha melhor volta. Provavelmente porque eu tava muito tentando pegar a posição do Ciota, então o meu ritmo tava muito acelerado comparado a essa terceira volta. Então agora eu só tava fazendo a primeira curva,
para terminar o GP de Monza com a minha Mercedes e eu estava em primeiro no campeonato. Por enquanto, a gente ainda não tem as equipes. Por exemplo, não tem 2 Mercedes, 2 McLaren ou 2 Red Bulls. Porém, temporada que vem vai ter sim 2 carros para cada equipe. Minha voz está um pouco gripada, então me desculpem de eu não trazer um áudio bom. Então vai ser um áudio um pouco mais ruim do que nos vídeos normais. Mas eu não tenho muito que eu posso fazer. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouco diferente. Eu não vou terminar o vídeo agora, mas eu já tô falando para você deixar o like, se inscrever. Porque deu bastante trabalho esse vídeo, porque ficar trocando as posições de lugar ou dá um problemaço ter que colocar esses logos aí da Mercedes, da McLaren, da Red Bull, porque eles são muito pequenos e isso fica atrapalhando nas letras. Então sempre tinha que diminuir, aumentar. Então é bem ruinzinho, mas espero que vocês tenham gostado. Tô indo aí na última reta, finalizando a primeira corrida do campeonato e eu finalmente terminei. Um abraço, galera. Eu agora só vou falar o campeonato. E assim que ficou o campeonato depois do GP de Monza, João e Mercedes com 3 pontos, Fernando e McLaren com 0 pontos, Ciota e Red Bull com 0 pontos, William e AlphaTauri com 0 pontos, Victor e Ferrari com 0 pontos, Eduardo e Alpine com 0 pontos também. Então é isso, até o GP do Bahrein, que vai ser o próximo GP, e espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.